Todo mundo já depositou a sua fé, a sua esperança no talento de um jogador que dentro de campo nunca conseguiu entregar tudo aquilo que se esperava. A gente pode chamar isso tranquilamente de decepção no futebol. É claro que na nossa lista de hoje vão ter alguns jogadores que você vai concordar, que você vai discordar, mas é fato. Esses jogadores em algum nível decepcionaram na sua carreira. Eu vou conversar com vocês sobre as maiores decepções do futebol brasileiro, em níveis diferentes, mas todos eles deixaram a desejar. Salve galera, tudo tranquilo, tudo numa boa? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Futeflix. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso humilde espaço, esse canal que é meu, é seu, é nosso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre grandes jogadores do futebol brasileiro que infelizmente decepcionaram nas suas carreiras. E pra mim, essa é a lista das maiores decepções do nosso futebol. Vou conversar com você um pouquinho sobre isso, mas antes eu quero te pedir uma gentileza. Se você não tá inscrito aqui no canal, para tudo que você tá fazendo aí agora, se inscreve aqui agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse, beleza? O primeiro jogador dessa nossa lista é um jogador que, assim, não assusta de cara e talvez você até discorde um pouquinho. Eu tô falando do Arthur, que surgiu no Grêmio muito bem, foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores 2016, 2017 ali, consecutivamente pelo Grêmio, saiu do Brasil, cara, com um tamanho gigantesco, tá? O Arthur era o cara que a gente queria em Copa do Mundo, chegou no Barcelona como substituto ali do meio campo que tinha Xavi, Iniesta, foi considerado por alguns até o novo Iniesta, o novo Xavi ali. Realmente o Arthur jogava muita bola, parecia que o estilo dele tinha tudo a ver com o estilo de jogo do Barcelona. O problema é que o Arthur nunca mais entregou a bola que ele entregou no Grêmio, tá? Ele começou até bem no Barcelona, depois foi caindo de rendimento. Do Barça ele foi pra Juve, foi treinado pelo Pirlo. Todo mundo achou que ali, bum, ele vai realmente despontar de vez. Porque o Pirlo, quem conhece de bola, sabe que o homem entendia da posição, né? Mas não, cara, o Arthur não entregava nada, tinha passes curtos no estilo do Barcelona. O Pirlo treinou com ele a questão de lançamentos, que ele fazia bastante no Grêmio, mas o Arthur não entregava mais. Foi pro Liverpool, do Liverpool ele chegou a ser rebaixado pra jogar no Sub-23. Alguns dizem até, o Arthur, ele que pediu pra descer. Gente, o Arthur não entregou nada no Liverpool, saiu de lá, foi de volta pra Juve, que não queria utilizá-lo mesmo precisando de meio-campistas. E hoje o Arthur, com 27 anos, tá na Fiorentina. Espero que ele se reencontre, é um baita de um jogador, joga muita bola, mas as últimas temporadas do Arthur foram de decepção. Não sei se eu posso dizer assim, que o Arthur, ele não tem mais chance na carreira dentro do futebol europeu. Acho complicado dizer isso, tem muito mercado, muito clube. O Arthur tem um talento acima da média, mas com a pancha que ele saiu do Brasil, com tudo que ele chegou para entregar na Europa, o Arthur não entregou nada, uma verdadeira decepção, e esse é só o começo da nossa lista. E eu vou falar de um jogador agora que com certeza você não vai querer ouvir, Lucas Moura. Pois é, o Lucas Moura decepcionou demais dentro do futebol europeu. Não adianta você reclamar. O Lucas Moura, o Marcelinho, que surgiu no São Paulo, pode até estar jogando bola agora no Tricolor aos 31 anos de idade. Tá no São Paulo, tem um contrato aí até o final do ano, chegou muito bem no futebol brasileiro. Mas o Lucas saiu daqui dizendo que queria jogar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira aqui no Brasil, em 2014. Ele foi pro Paris Saint-Germain e ele sabia que ele queria ser jogador de seleção brasileira, queria disputar os maiores títulos da Europa. O Lucas chegou a dizer que queria ser o melhor jogador do mundo. E se você olhar, o Lucas nunca chegou a ser o melhor jogador no clube que ele jogava. A não ser, claro, aqui no futebol brasileiro, no São Paulo. Acho que das vezes que o Lucas passou no São Paulo, ele só não foi o melhor do time quando ele estava junto com o Rogério Ceni, que aí esse era indiscutível. Mas hoje o Lucas, no São Paulo, é o melhor jogador do time. Enfim, se ele continuar no São Paulo, vai continuar sendo um dos melhores jogadores do futebol brasileiro e do São Paulo. Mas no Paris Saint-Germain, o Lucas foi uma decepção. No Tottenham, o Lucas também decepcionou. Tem aquela partida incrível lá pela Champions League, mas decepcionou demais. Nunca entregou aquilo que a gente esperava dele. Todo torcedor são paulino e quem acompanhava aquela geração que surgiu com Neymar, Ganso, Lucas Moura, enfim, tantos talentos, todo mundo esperava que o Lucas entregasse mais alguma coisa. A molecada que surgiu com o Lucas, todos eles conseguiram se firmar mais do que o Lucas Moura. Da mesma geração que o Lucas, por exemplo, teve o Dudu, que se firmou e se tornou ídolo no Palmeiras.
talvez não esperassem tanto do Dudu quanto esperavam do Lucas. E o Dudu se firmou dentro do Palmeiras, tem uma carreira bem consolidada. Eu vejo pouca coisa da carreira do Lucas, vou ser bem sincero. O Lucas tem a passagem dele no Paris Saint-Germain, que não é espetacular. No Tottenham também não é espetacular. É um jogador com muito talento, que podia entregar muito mais, mas que nunca entregou. Na seleção, então, o Lucas nunca conseguiu se firmar, cara. Foram pouquíssimas convocações e pouquíssimos minutos em campo. E aí agora eu vou para um nível mais pesado. Robinho. E esse sim decepcionou muita gente, porque o Robinho saiu daqui dizendo que seria sim melhor do mundo, revelado pelo Santos. O Robson, que enfim, ninguém pode negar o talento desse cara, disputou 2 Copas do Mundo, acabou depois na sua vida pessoal cometendo os maiores erros possíveis, assim, fazendo coisas absurdas, foi condenado, enfim, tem todos os problemas dele. Falando de dentro de campo do Robinho, além dele decepcionar como ídolo fora de campo, dentro de campo o Robinho também decepcionou bastante. No futebol europeu ele até entregou um pouco pelo Real Madrid, mas depois tomou a decisão errada de ir pro Manchester City, que não é nada desse City que vocês estão acostumados, tá? Até o logo era diferente, é um outro City que contava com Jô, Elano, enfim, um outro City bem no começo do projeto. O Robinho foi pra lá, pra mim um erro na avaliação ali, naquele momento dele sair do Real Madrid pra ir pro Manchester City, depois foi pro Milan, não conseguiu se firmar no Milan. O Robinho, enfim, fez muito sucesso dentro do futebol brasileiro, as passagens no Santos foram muito bacanas, mas fora disso, nunca entregou nada demais. Dentro da seleção brasileira era um outro jogador que tinha partidas brilhantes, assim, tem uma contra o Equador no Maracanã, que ele dá um drible fantástico, tem uma contra o Chile pela Copa América, que ele atropela, amassa o Chile. O próprio jogo contra a Holanda, o gol é do Robinho e ele podia ter feito mais naquele jogo. Então assim, dentro da seleção brasileira era um jogador, mas nos clubes decepcionou demais o Robinho. E é claro que nessa lista tem que ter o nome do Felipe Coutinho. Esse moleque também da mesma geração ali do Lucas Moura, Neymar, jogando muita bola, revelado pelo Vasco, foi muito cedo pro futebol europeu. Acredito que foi de todos eles dessa geração, foi o primeiro aí pro futebol europeu, chegou na Internacional de Milão, não se firmava, foi bem depois no futebol espanhol, negociado com o Liverpool, viveu o melhor momento da sua carreira. E talvez o Coutinho seja o jogador que criou mais expectativa pelo que ele jogou na Europa do que pelo que ele jogou propriamente no Brasil. O que ele jogou no futebol europeu, o que ele estava jogando no Liverpool ali em 2014, quando ele não foi convocado para a seleção, é realmente um absurdo. E o Coutinho, depois daquilo que foi por Barcelona, foi só decepção. É bem verdade, há de se colocar um ponto aqui, o Coutinho teve uma lesão muito séria no joelho e não conseguiu ser mais o mesmo jogador. Passou ainda por Bayern de Munique, depois ele voltou pro Barcelona, do Barça ele foi pro Aston Villa, enfim, o Coutinho hoje tá com 31 anos e o Coutinho que tá no Aston, tá negociando com o time do Qatar. Era um cara de quem todo mundo esperava muita coisa, na Copa do Mundo de 2018, era o cara pra dividir o peso ali com o Neymar, até foi bom jogador. Eu acho que o Coutinho até em 2018, dá pra dizer que se ele não for o melhor, ele foi um dos melhores ali da seleção brasileira, ele talvez só não foi melhor do que o Neymar, mesmo com a camisa da seleção. O Renato também fez um bom jogo ali, aquele contra a Bélgica, que ele entra depois e quase muda o jogo completamente. Mas acho que o Coutinho foi um dos melhores daquela Copa pela seleção brasileira, que não foi de fato muito bem. Mas o Coutinho decepcionou demais, deixou a desejar. A gente ficou muito tempo esperando pelo meia que o Coutinho nunca se tornou para a seleção. E agora vamos falar dos 3 maiores jogadores que decepcionaram demais o torcedor. E cara, não fique bravo, tem nome aqui que eu sei que você ama de paixão, de coração, eu também amo, mas decepcionou. E eu já começo com ele, Alexandre Pato. O Pato, quem acompanhou o surgimento do Pato, é que tem muita molecada que não sabe o que foi o Pato surgir pro futebol. Quando o Pato surgiu no Internacional, o jeito como ele surgiu, cara, era completamente abissal, assim, monstruoso. O Pato chegou no Milan deixando o Cafu, Maldini, Nesta, todo mundo... Porra, o moleque é simplesmente picas. Ele era muito foda. O Pato tinha muito recurso. Batia com a direita, com a esquerda, era rápido, driblava, tinha bom posicionamento. O Pato era fantástico. As lesões atrapalharam demais o jogador, que enfim, depois de não conseguir se recuperar, muitas vezes foi o Chelsea tentou contratar o jogador, ele preferiu permanecer no Milan. O Milan já estava numa fase onde o Milan já não estava mais numa crescente tão grande assim. Teve a saída do Kaká, a chegada de jogadores que não estavam mais no seu auge, que era o caso do Ronaldo, do Ronaldinho Gaúcho, até do David Beckham. Já não eram mais um Milan que estava tão focado assim em jogadores que estavam em um bom momento e muito mais em contratações de peso de jogadores que não estavam bem em outro clube. O Ronaldo não estava mais tão
bem assim dentro do Real Madrid, o Ronaldinho já não estava no seu melhor momento dentro do Barcelona, e o Pato foi dentro desse contexto, tentando ali se destacar, não conseguiu, as lesões atrapalharam demais, voltou pro Brasil e a partir daí você já sabe o que aconteceu com a carreira do Pato, né? Nunca mais o Alexandre Pato conseguiu entregar nada, nem um pouco perto daquele jogador que surgiu no Internacional, que era, repito, muito pica. Quem viu o Pato surgir pro futebol, o começo no Inter e o começo dentro do Milan, esperava muito do Pato. E esse eu acho que, olha, talvez seja o jogador, assim, da geração dele que mais decepcionou, indiscutivelmente. Tipo assim, a maior decepção daquela geração que surgiu ali em 2005, 2006. Alexandre Pato, ponto. O cara realmente deixou muito a desejar. Ninguém quer ouvir esse nome, mas é verdade. O Adriano é uma decepção dentro do futebol. Mas calma, eu sei que o Adriano é ídolo, o Didico jogava demais e tem toda uma questão folclórica do Adriano também. O Adriano foi campeão brasileiro com o Flamengo. Muitos jogadores que a gente tá falando aqui foram campeões, pô. Lucas Moura foi campeão na França, a gente tá falando do Pato, que foi campeão italiano. A gente falou aqui do Robinho, que também foi bicampeão brasileiro, ganhou também títulos fora do país. A gente tá falando de jogadores que foram campeões. E eu sei que o Adriano, até pelo carisma dele, a gente olha pro Adriano e fala, não, o Adriano não é decepção, mas foi, cara. O Adriano foi decepção. A gente esperava muito mais o Adriano. Seja sincero, pô, tu não acha que o Adriano podia ter entregado mais? Podia, pô. O Adriano tinha muito talento. Existia uma discussão recente na internet que era sobre quem é melhor, Adriano ou Harry Kane. E assim, se você for olhar a carreira, não há discussão. O Harry Kane jogou mais que o Adriano. Só que o Harry Kane não tem o talento do Adriano, indiscutivelmente, cara. O que a gente viu do Adriano fazer na Inter de Milão, né? Ele surgiu no Flamengo muito novo, arrebentando, meteu gol contra o São Paulo, depois ele foi lá jogar no futebol europeu, começou na Inter ali, rapidinho depois foi emprestado pro Parma, Fiorentina, depois voltou pra Internacional para brilhar de verdade, aí veio pro São Paulo, depois dos problemas que ele teve, voltou pra Inter, depois jogou no Flamengo, do Flamengo foi pra Roma, da Roma ele voltou, veio pro Corinthians, enfim, o Adriano e seus rolos no futebol que a gente já conhece. Só que, cara, todo mundo esperava muito do Adriano. Ele era pra ser o substituto do Ronaldo Fenômeno. Só que essa função, o Adriano nunca entregou, cara. Ele realmente deixou a gente esperando que ele se tornasse aquele jogador que ele tinha talento pra ser. O Adriano conquistou muito, é um cara muito fera. Não há ninguém que eu acho que não gosta do Adriano. Não conheço um cara que não gosta do Adriano. Mas todo mundo olha pro Adriano e sabe que se ele tivesse a cabeça no lugar, tivesse tido um pouquinho mais de foco, entenda os problemas pessoais que ele passou, o Adriano podia ter entregado muito mais. Porque jogar, misericórdia, que aquela perna esquerda fazia era sacanagem. Como diz o Ibrahimovic, ele define o Adriano como, pô, um animal, irmão, uma coisa de outro mundo. O Adriano era muito pica, irmão. Mas, decepção. E aí é impossível não ter nessa lista aqui, liderando, Neymar Júnior. Neymar decepcionou demais em todos os sentidos. E como outros jogadores, é um cara multicampeão. O Neymar, eu acho que ele conseguiu se manter no auge mais do que qualquer outro dessa lista. O Neymar sempre esteve ali, a gente olhando, como um dos melhores jogadores do mundo, pelo talento que ele tem. Cara, quando você pensar que o Neymar não é decepção, não, porque o Neymar ganhou Libertadores, ganhou isso, ganhou aquilo... Mas todo mundo olha pro Neymar e sabe que ele podia dar mais. E essa lista não é sobre um jogador que não conquistou nada. Não é sobre um jogador que, pô, esse cara é um fracasso. Todos nessa lista aqui tiveram uma carreira muito boa. Só que tinham talento para entregar muito mais pro futebol. E o Neymar, mais do que ninguém. O Neymar foi apontado como o melhor brasileiro pós-Pelé, pela revista Placar. Ah, é um exagero. Pode ser um exagero, mas a gente tá aqui mostrando que essa discussão existiu. Existiu a discussão de falar, olha, o Neymar é o maior brasileiro pós-Pelé. Para a seleção brasileira, o Neymar foi importante. A Copa de 2014, se o Zuniga não tira ele, eu acredito que a Alemanha teria problemas contra o Brasil e problemas seríssimos, porque o Neymar faria toda a diferença dentro de campo. Em 2018, o Neymar chega machucado, virou piada mundial por estar rolando toda hora. Sim, mas ele chega machucado e joga muita bola. 2022, que a seleção brasileira, o Neymar se machuca no primeiro jogo e depois ele volta ainda, se recupera pro mata-mata. O Neymar é foda, cara, tem muito talento, ele é muito bom, mas o Neymar decepcionou demais. O Neymar nunca conseguiu ser o melhor jogador do mundo, a gente esperava isso dele pelo talento que o Neymar tem. E olha que a gente tá falando de um cara que jogou na época do Cristiano Ronaldo e do Messi. Qual outro brasileiro se apontou e falou, esse cara merece ser melhor do mundo jogando no auge do Cristiano Ronaldo e do Messi? Só o Neymar. Há quem ficou revoltado por em 2016 ele não ter ganho o prêmio. Então assim, o Neymar realmente jogou muita bola, mas ele tinha talento para jogar muito mais. A decisão em 2017 de ir pro Paris Saint-Germain
talvez tenha sido o grande cataclisma que acabou, assim, causando tudo isso pro Neymar. Mas a gente tem que confessar, né? O moleque é muito bom de bola, sabe muito, só que decepcionou. Com 31 anos, tá jogando no Al Hilal. E por mais que o futebol tenha mudado, a Arábia tá investindo pra caceta, não era o destino pro Neymar, né? A gente tá falando do Neymar, o maior jogador brasileiro da sua geração. E ser o maior jogador brasileiro da sua geração significa alguma coisa, não é o maior jogador argelino ou de Madagascar. A gente tá falando do Brasil, pentacampeão mundial. O Neymar deixou muito a desejar, é muito novo ainda, tem só 2 anos de contrato com a Arábia. Pelo talento que ele tem, não dá pra gente dizer que acabou pro Neymar. Mas, cara, que ele deixou a desejar, decepcionou. Enfim, a gente olhou pro Neymar e falou assim, porra, tivesse colocado esse talento na cabeça de um cara com um juízo um pouquinho mais que o Neymar, não tô falando que ele não tem, o moleque tá muito tempo jogando em alto nível e transformou esse talento em muito dinheiro no bolso, mas tivesse colocado esse talento todo em alguém com um pouquinho mais de seriedade que o Neymar, cara, a coisa podia ser muito diferente. Mas essa aqui é a minha lista das maiores decepções do futebol brasileiro e eu preciso saber quem dela é que você concorda ou discorda. Para isso você vai fazer o seguinte, vai deixar aqui nos comentários quem é que faltou nessa lista ou quem dessa lista que nem devia estar aqui. Quero muito saber a sua opinião, vou responder aqui, beleza? Todo mundo, vamos trocar essa ideia aqui nos comentários. Não esquece de dar um like nesse vídeo aqui e manda ele naquele grupo de WhatsApp que você tem. Compartilha aí para ajudar o canal, beleza? Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.